O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Oi, galera, tá começando mais um Cyberliterando. Eu sou a Natália Nogueira. E eu sou a Gabriela Blangeri, e hoje a gente está aqui com o nosso segundo episódio da nossa série Guia para Escrever a Sua História. E aqui a gente vai falar sobre uma das partes mais importantes, se não a parte mais importante da sua história, que obviamente são os seus personagens. Então a gente vai falar sobre mais ou menos como a gente deve elaborar, como a gente deve escolher quem são os personagens, pensar mais ou menos, né? E levá-los, né? Enfim, durante a história. Então a gente sempre gosta de lembrar no começo de todos os episódios dessa série que o que a gente está falando aqui não é, tipo, a única verdade absoluta possível e que nós somos as detentoras do poder de saber como escrever uma história. Não. A gente vai falar sobre coisas que a gente conhece, coisas que a gente testou, ou que a gente não testou, que funcionaram ou que não funcionaram, mas cada autor vai ter o seu processo, né? E a gente vai estar aqui mais dicas para quem não sabe muito bem o que está fazendo ou está procurando saber o que fazer, tá, gente? Então, sintam-se livres para comentar o que vocês quiserem com relação ao que a gente está falando. Tipo, eu testei isso que vocês falaram e não funcionou, funcionou de tal forma, porque às vezes o seu comentário pode ajudar alguém que esteja, enfim, precisando, e porque a gente também quer saber, porque a gente é fofoqueira. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Então você já aproveita, você já segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, para conversar com a gente, para interagir com a gente, tá bom? E se você tá assistindo esse episódio no YouTube, já se inscreve aqui embaixo e, é claro, deixe seu comentário durante o episódio, ok? E bem, para começar, a primeira coisa que a gente vai falar são sobre características de personagens. Primeira coisa que é muito importante, né, você elaborar é seguir, que nem a gente deu a dica do enredo, né? O que vai rolar em torno do seu enredo, pipipi, papapó. Quem vai ser o seu personagem? Essa é a principal pergunta que você deve se fazer, sabe? Seu personagem ele vai ser um personagem bom no sentido de alguém realmente bondoso, ele vai ser um personagem mau no sentido dele ser um personagem maldoso que vai fazer ruim, que vai ser o vilão e pipipi papapó. Entendeu? Quem vai ser o seu personagem? Qual vai ser a importância dele para o seu enredo? Entendeu? O que você quer que ele faça no seu enredo? Você tem que fazer essas perguntas para que, né, você consiga elaborar o seu personagem. E assim, uma dica que eu dou, que eu acho que eu aprendi isso inclusive com a Gabi, é muito importante de você ter noção de que nenhum personagem é inteiramente bom e nenhum personagem é inteiramente ruim, entendeu? Você tem que ter em mente que o seu personagem pode evoluir, ele deve evoluir, porque evolução acontece com todos os seres humanos. Então, isso ser retratado num livro, numa história, seja ela o que for, é essencial. Então, assim, é importante seu personagem aprender com os próprios erros e tudo mais. Então, pergunte-se antes de começar essa história: quem é o meu personagem? E aí, a partir daí, você começa a elaborar ele. Uma coisa que é muito interessante da gente pensar, né, é que, obviamente, os nossos personagens, eles são... Quer dizer, não sei, você pode estar escrevendo, sei lá, uma história tipo Zootopia, né, que é aquele filme que tem um monte de bichinho e tal. Enfim, não entendo muito, não sei muito bem o que é com a vida dos pets lá, esses filmes assim, né? Mas, enfim, mesmo assim, esse tipo de personagem, eles imitam, eles têm características de pessoas, tipo, quando eu falo pessoas, eu digo seres humanos, porque quem vai assistir, quem vai ler, né, precisa se identificar com essas coisas. Então a gente precisa colocar isso, enfim, de uma forma que seja que a pessoa que está lendo consiga se relacionar. Então, se você conseguir trazer essa dualidade, mesmo do seu vilão, por mais que ele seja o vilão e por mais que ele, enfim, o papel dele seja ser o vilão, né? Se você colocar alguma coisa que faça com que as pessoas se identifiquem com ele, ou que pelo menos elas entendam o porquê ele tá fazendo aquilo, né? É muito interessante, porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o vilão de história, porque pode cair muito no... Tá, mas pra que ele tá fazendo isso? Sei lá. Se é aquele tipo de história colegial que o vilão tá tentando separar os mocinhos. Mas pra quê? Pra quê?
Sabe? Por quê? Por que que ele quer separar esses mocinhos? Qual que é a motivação dele? Então é interessante a gente sempre trazer vilões que tenham motivações válidas, mesmo que não sejam motivações assim, que necessariamente os leitores vão se identificar, mas eles têm que entender por que que o personagem tá agindo da forma que ele tá agindo, sabe? Mesmo que não sejam válidas para você, para o seu vilão, ele tem que ser válido, entendeu? Porque para mim, por exemplo, você deserdar trilhões de pessoas não é alguma coisa que se faça, entendeu? Que não é uma coisa certa de se fazer. Mas na cabeça do meu vilão, por exemplo, ele deserdar uma população inteira é uma coisa que faz sentido para ele. Então, assim, por que faz sentido para ele deserdar 300 milhões de pessoas, entendeu? Independente, por pior que seja, eu acho que tem sempre alguém que vai concordar, ou que pelo menos vai entender. Sempre uso o Thanos como exemplo, porque ele é um exemplo muito bom de vilão. Porque, tipo, às vezes você acorda e fala assim: gente, se acabasse metade da população de tudo, ia ser melhor, talvez, né? Então, enfim, eu acho que a motivação dele faz sentido. Você entende por que que ele fez aquilo. Não é tipo do nada. Ele não fala, eu vou estalar o meu dedo e vou acabar com metade de todas as raças alienígenas e de tudo, porque sim. Não é porque sim. É porque justamente ele quer acabar com a questão da falta de recurso nos planetas, porque o planeta dele sofreu muito e tal. Enfim, faz todo sentido, sabe? Você pode não concordar com ele, embora todo mundo já concordou algum dia com Thanos, em algum momento, eu tenho certeza. Mas você entende, pelo menos, porque ele tá fazendo aquilo, sabe? Então, a gente precisa trazer esse tipo de coisa para os nossos vilões. Ou até mesmo para os nossos mocinhos, porque às vezes o mocinho não quer fazer um negócio e fica, tá, mas pra que diabos ele não quer fazer aquilo? Sabe? Você precisa explicar qual é, porque, esse personagem aqui, ele é muito bom, mas por quê? Entende? Então, tudo que você coloca de característica, você tem que se perguntar por que que você está colocando aquilo. E eu acho que isso é. A partir do momento que você começa a fazer isso, você passa a ser mais fiel aos seus personagens. Sim. O porquê vai virar seu melhor amigo na criação do seu personagem. Você abraça o porquê, segura a mão dele e vai. E uma coisa que eu pelo menos gosto muito de fazer. Gosta muito, muito mesmo, muito. Olha, Natália, você me respeite. Você me respeite. Eu gosto muito de pensar na idade dos meus personagens. Porque eu acho que a partir do momento que eu sei a idade deles, eu consigo traçar certas coisas. Por exemplo, como que ele vai agir de acordo com a idade que ele tem. Se, obviamente, não é porque você tem, sei lá, 30 anos que você é uma pessoa madura. Então, eu posso pensar, tipo, ok, ele tem 30 anos, ele é imaturo. Por quê? Ou então, obviamente, a pessoa é imatura em um aspecto, mas não em outros. Então, é interessante a gente pensar esse tipo de coisa e isso sempre me dá um norte maior, até mesmo para conhecer o meu personagem, porque se eu sei quantos anos ele tem, eu consigo imaginar mais ou menos quantas experiências ele já teve na vida, se essas experiências foram boas, se elas foram ruins, o que que isso acrescentou na vida dele, ou enfim, alguma experiência que tenha deixado ele com traumas. Então, é muito importante a gente pensar, parece uma coisa idiota, mas é uma dica que eu falo sempre funciona muito para mim, é pensar esses aspectos do personagem que parecem bobos, mas que no fundo vão traçar várias coisas, porque, sei lá, se você tem, sei lá, um personagem de 35 anos, e você vai me dizer que ele nunca namorou, não pode ser porque sim, sabe? Tem que ter um motivo, por exemplo. Então você coloca, você traz essa motivação, por quê? Porque isso acrescenta na história do seu personagem, isso faz com que o seu leitor entenda melhor quem é o seu personagem, o que que ele tá fazendo ali, qual é o propósito dele naquela história, e obviamente isso enriquece a sua história e o seu enredo. Gente, quando a gente tava escrevendo Walking on Fire, a gente tava elaborando os personagens aí. Eu ficava assim, eu acho que seria legal se esse personagem fosse assim, assim, assado. Tá, tudo bem, Natália, mas quantos anos essa personagem vai ter? Gabi, eu não sei. Mas quantos anos esse personagem vai ter? Aí, isso foi uma coisa que, querendo ou não, deu um norte muito bom pra gente, porque, assim, querendo, que nem a Gabi falou, querendo ou não, se você tem 30 anos, você sabe lidar muito melhor com as pessoas do que quando, por exemplo, você tem 15, entendeu? Você vai saber lidar.
assim, né? No sentido assim, você vai estar preparado, porque se a pessoa for uma cuzona com você, você vai saber que a pessoa. Isso é normal de pessoas, entendeu? Nos 15 anos você fica, não é todo mundo assim, entendeu? E não é, entendeu? Então, é que nem a Gabi falou, é muito importante, gente, de verdade. Elaborar uma idade pro seu personagem ajuda muito, muito mesmo. E como você aborda a partir dessa idade é chuchu. E assim, outra coisa que é importante também é porque se a sua história for ter grandes passagens de tempo, sei lá, de anos, você não pode assumir que daqui a 5 anos o seu personagem vai gostar, vai pensar, vai achar e vai querer as mesmas coisas que ele queria no começo. Porque você não quer. Se você parar para pensar, aliás, eu não quero o que eu queria 1 ano atrás, imagina 5, né? Então, se você parar para tira você mesmo como exemplo e aplica isso nos seus personagens, ou as pessoas, tira as pessoas que você conhece também como exemplo, porque pode ser que te acrescente. Falando em pessoas e situações reais, né, gente, que você pode se inspirar, esse é o nosso próximo tópico aqui de o que pode dar de ideia para você. Muita gente gosta de se inspirar e eu me incluo muito, 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 muito nisso, em pessoas reais para poder escrever os seus enredos e, aliás, né, utilizar de situações reais para inserir no enredo e se inspirar em pessoas reais para criar personagens. Então, assim, é uma coisa que eu faço muito, inclusive eu deveria parar de fazer, porque, né, gatilhos, mas, é, bom, a gente tem algumas dicas, quanto a esse tipo de situação, que a primeira coisa que a gente recomenda é você modificar o nome do personagem, né? Você não vai colocar o nome da pessoa a qual você se inspirou, né, gente? Assim, se você quiser fazer isso, coragem, mas assim, a gente não recomenda, tá? Se preserve, porque assim. E assim, mesmo que nesse momento você pense assim, ah, não, mas sei lá, vou escrever essa história pro meu namorado, ou sei lá, pra minha namorada, porque nesse momento a gente tá junto. Não faça isso. Vai que, né? Aí depois você fica pra sempre. Aí vai que a merda da história vira um best-seller. Fudeu. Você vai ter que falar dessa história pro resto da sua vida. E aí a pessoa é uma Eu não tô desejando mal pro relacionamento de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu tô colocando uma situação hipotética. E aí você tem que falar disso pro resto da sua vida. É igual cantor. Eu amo quando cantores fazem isso. Que escreve música com nome de ex, escreve música pra ex. E aí você fica com aquela música pra sempre, aquela merda. Ou então aquela dedicatória, sabe, nas primeiras páginas do teu CD, sabe, um O textão, é seu porque fulano TCC. no seu TCC. Imagina você botar isso no seu TCC. Então, assim, não façam isso. Gente, não façam. Ou então pensem bem. Ou então façam de um jeito disfarçado. Entende? Porque se preservar é muito importante nesse momento. Eu sou uma pessoa praticamente intacta com relação a isso, que eu nunca fiz essas merdas. Então, eu tenho moral para falar. Por enquanto. Tchau, gente. A gente falou do nome, né? Muda o nome, gente, de verdade, muda, não coloca, tá bom? Confia na tia Natália, não coloca, por favor. Não faça isso com você. E, bem, aconteceu uma coisa com você e você fala, nossa, isso combinaria muito com o meu enredo, isso seria muito legal de eu inserir. Mano, é uma boa ideia. Eu já fiz isso, eu já coloquei diálogos reais nas minhas histórias e combinou muito, muito, muito com a situação, porque combinava muito com os personagens. Então é importante você levar isso em consideração. Essa situação é legal para inserir no meu enredo? Tipo, vai combinar com o meu enredo, com as coisas que estão acontecendo, os personagens que eu quero utilizar para encenar essa situação iriam agir do mesmo jeito que eu agi ou essa outra pessoa agiu nessa situação? Então, assim, é importante você fazer essas, né, essas perguntas para você mesmo, porque não adianta você, sei lá, colocar uma cena muito triste que não tem absolutamente nada a ver com o seu enredo, por exemplo, jogar aquela cena no meio porque é por algo que você está passando e você quer, tipo, sei lá, jogar na cara de alguém, ou você tá precisando desabafar e não sabe aonde você joga na história lá e não combina. Então, assim, cuidado para não estragar sua história, inserindo situações reais também, tá bom? É importante a gente lembrar que todo mundo, né? A gente acaba, às vezes, aliás, a gente se inspira, às vezes, em algumas pessoas, em personagens, aliás, em pessoas e transforma essas pessoas em personagens, mas é importante a gente lembrar que, às vezes, a gente
pega apenas as qualidades boas dessas pessoas que a gente está se inspirando. E eu não estou falando que isso é ruim, você obviamente deve fazer isso, né? Que você está, de certa forma, você está homenageando alguma pessoa, uma pessoa que você gosta, que é importante para você. Mas é importante você também ressaltar os defeitos que essa pessoa tem, porque, gente, todo mundo tem defeito. Isso é um fato, não é tipo, é um fato, entendeu? Então é importante que você dê a visão para os seus leitores de todos os ângulos que um personagem pode ter. Porque ninguém tá bem todo dia, ninguém tá, tipo, lida bem com as situações todos os dias, entendeu? Tem dia que a gente tá de saco cheio. Então, se você tá se inspirando em alguém, também se inspire na parte ruim dessa pessoa, porque, de certa forma, se você ainda tá perto dessa pessoa, sendo que ela tem defeitos, é porque os defeitos dela, obviamente, as características boas se sobressaem sobre as características ruins, tá difícil de falar hoje. Então, assim, dê todos os ângulos para os seus leitores, tá? Também, personagens erram, personagens bons erram, então é importante você colocar isso na sua história. E eu tinha falado de você inserir, né, as experiências, suas próprias vivências na história, e às vezes acontece um diálogo numa situação que não encaixaria nessa história para você colocar, mas às vezes você quer só o diálogo, não a situação que está acontecendo. Isso é válido também, dá para encaixar nessa história. Mas é importante, novamente, fazer isso com cuidado. O personagem tem medo de altura e ele está tendo esse diálogo, e você teve esse diálogo pulando de paraquedas. Então, assim, um exemplo bem idiota, mas. É uma questão de senso, né, quase. Essa É, parte aí já vai meio que do senso do autor, né? Que às vezes o autor não sabe muito bem o que ele tá fazendo com aquela merda. E aí faz uns negócios meio nada a ver. Outra coisa que é, enfim, que tem a ver com isso, né? É justamente a personalidade que você dá pro seu personagem. Porque não tem como você dizer pros seus leitores. E quando eu falo dizer pros seus leitores, não significa que você tem que fazer um parágrafo hiper expositivo falando tipo, ai, fulano era estressadinho, mas no fundo ele tinha um coração. Você não precisa falar isso, você pode só mostrar isso. Sabe, você pode mostrar ali alguém mandando uma pessoa tomar no cu, e aí no segundo seguinte, sei lá, ele, não sei, o que é uma coisa boa que pessoas boas fazem? Não sei, dando dinheiro pro mendigo na rua, foda-se. E aí você vai mostrar que ele é uma pessoa boa, mas que ele é estressado, é tipo isso. Gente, eu dei um exemplo muito ruim, tá? Não coloquem essa cena na história, por Deus, eu tô exemplificando, eu tô que nem eu, exemplificando. que nem eu dando o exemplo do paraquedas na conversa no paraquedas. Até porque você nem consegue conversar. Eu não sei, eu tenho medo de altura, por isso que eu dei esse exemplo. Não, eu Tipo, também tenho. quando você tá pulando lá, você não vai ter coragem de conversar, você vai estar ocupado gritando que nem uma cadela. Eu não Então, sei assim, porque eu nunca pulei de paraquedas, eu não pretendo, inclusive. Eu, questionamento. qualquer dia do Cyber Literano. Então, gente, hoje eu pulei de paraquedas. Vamos, Enfim, amiga, pessoas vamos. que mudam de opinião. Amiga, eu tenho realmente pavor, assim, não é zoeira. Eu acho que eu vou Eu cair, eu acho que eu também vou tenho. morrer, é tipo isso. Eu Então também pronto. tenho. Eu Então também. pronto. Sabe uma coisa que me dá muita agonia? É chegar perto de sacada. Eu não gosto de chegar perto de sacada. É, eu acho que Eu vai fico na virar e eu vou sacada. morrer. Exatamente. Tipo, eu fico na sacada, mas eu fico assim, ai, Senhor Jesus, não deixe chegar muito perto da beirada. Eu não posso, quando eu tô em lugares abertos que são altos, eu não posso olhar pra baixo, mas eu também não posso olhar pra cima, porque se eu olho pra cima, eu não sei, eu acho que eu tô mais perto do céu e aí foda-se. Bom, o seu personagem, né, ele precisa agir de acordo com a personalidade que você deu pra ele, né? Então, você precisa se manter fiel a isso. E se for algum traço de personalidade que você considere ruim ou que você considere que afetam as pessoas à volta do seu personagem, né, a opção que você tem é assumir com ele em algum momento da história, mas óbvio que de forma gradativa, né? Só que quando você pensa numa ação, quando ele tem que tomar alguma decisão, você precisa fazer ele tomar essa decisão com base nas coisas, tipo, que ele, enfim, que você já deu da história sobre ele. Então, por exemplo, se o seu personagem é muito apegado, não sei, à mãe dele, ele não consegue ficar longe da mãe dele, você não vai me colocar que ele, sei lá, vai aceitar um trabalho em outra cidade, que ele não possa levar a mãe dele, porque não vai fazer muito sentido, sendo que ele é muito apegado, a menos que, enfim, isso seja uma questão que você queira desenvolver, enfim. Mas eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu tô falando, sabe? Vocês não podem fazer mudanças tão bruscas
na personalidade ou nas decisões que ele tomaria, a menos que tivesse um motivo, né, para você fazer essa decisão brusca. Por exemplo, essa questão que eu falei do trabalho, às vezes ele trabalharia, ele aceitaria esse trabalho porque ele não tem nenhuma outra opção, porque ele precisa trabalhar e tal, mas que, enfim, seria algo que faria o seu personagem sofrer. Você não pode fazer ele ficar de boa com isso e foda-se, entende? Então, a gente precisa se atentar ao que a gente sabe sobre o nosso personagem, então vocês perguntem bastante coisas a eles, eu juro que eles respondem. E vocês peguem... A Natália tá rindo de mim, mas, gente, as pessoas não me entendem. Eu lembrei, não, amiga, eu lembrei daquele dia que a gente estava conversando, e aí você falou assim: quanto tempo faz que a Eliane e a Camila estão juntas? Ficaram juntas. Aí eu assim, ai, amiga, não sei. Aí você falou assim, o Kevin deve saber. Eu falei, pergunta pra ele. Ou É alguma tipo coisa isso. assim. Aliás, Foi. você falou, pergunta pra ele deve Pergunta pra ele. saber. E aí, gente, eu literalmente fiz um print usando aqueles app de Twitter, sabe, pra fazer a U. Eu eu fiz uma conversa fake no WhatsApp e eu perguntei pro Kevin quanto tempo fazia que a Camila estava junto com a minha. Aí eu mandei a resposta pra Gabi. A Enfim, gente ficou rachando muito por muito tempo. Foi muito idiota, mas a gente deu muita risada. Ai, eu amo essa ator. enfim, não precisa ser tão literal, mas enfim, eu digo, faça perguntas ao seu personagem no sentido de, eu não sei que vocês sejam malucos e você, por exemplo, nesse momento Nem aqui, eu tô sentada falando com vocês, mas eu sei exatamente o que os meus personagens estão fazendo nos 4 cantos diferentes da minha cabeça. Então, assim, O que a Lauren acontece. Sim Chef tá fazendo agora? É que eu. Depende, porque a gente tá escrevendo uma parte que não tá sendo postada. Mas nesse momento ela tá cuidando da Camila, porque ela acabou de parir, né? E ela tá brigando com a Camila porque ela tá querendo descer e subir escada toda hora. E os gêmeos começaram a chorar. Foi ótimo. Mas enfim, o que acontece? A gente precisa se manter fiel a essas coisas, tá, gente? E basicamente é esse o recado. Prestem atenção nas dicas. Se for preciso, releiam os capítulos anteriores. Se você ficar em dúvida, se você não lembrar, releia os diálogos, releia o jeito que seu personagem fala. Eu acho que isso é muito importante também, porque às vezes o personagem fala de um jeito aí do nada, sei lá, o seu personagem não fala muito palavrão e daqui a pouco ele chega no filho da puta que pariu, vai se fuder. E da onde que veio isso? Assim, se você, sei lá, rolaram vários acontecimentos grandiosos pro seu personagem na evolução da personalidade do seu personagem. Então, sei lá, ele superou um trauma nesse capítulo, ele começou a falar palavrão, ele não sei o que tem. Você lista as coisas mais importantes, você faz um roteirozinho no Word, em algum lugar aí, numa pasta da sua história, e aí você anota o que rolou, assim, resumidamente, em cada capítulo, para que você consiga se lembrar e, tipo, eventualmente não acontecer erros. Que nem eu, por exemplo, que fazia todo capítulo os personagens comer pizza e beber água. Às vezes são detalhes assim que você tem dificuldade de elaborar e não passa tanto tempo pensando. Então, às vezes, é legal você anotar esses detalhes para que, com o decorrer da história, você se lembre. E outra coisa que é importante também é que muitas vezes a gente dá uma profissão pro personagem que você não sabe buceta nenhuma da profissão dele. Então você tem uma coisa chamada Google. Aí você digita lá, o que faz essa pessoa, sei lá, o que faz um advogado. Eu acho difícil você não saber o que o advogado faz. Pensar o que faz um bibliotecário? Né? Seu personagem é bibliotecário. Que diabos faz um bibliotecário? Você cata lá no Google. Mesmo que. Aí você fala, mas Gabriela, eu nunca, na história do Brasil, eu vou citar o que ele faz. Foda-se, você tem que saber. Obrigada, era só isso. Uma outra coisa importante da gente falar aqui é para você apoiar a gente no Catarse. Então, se você ainda não apoia a gente no Catarse, acesse o link aqui embaixo na descrição ou em algum lugar na descrição. Ou em outro lugar, não sei. Pode ser na nossa bio do Twitter, do Instagram. E
Leia lá o nosso projeto. Quem sabe você não pode apoiar, contribuir, porque ajuda bastante a gente. E se você não pode contribuir, você pode contribuir de outras maneiras, divulgando o nosso trabalho. Então, por favor, divulgue o nosso trabalho para as outras pessoas. Entendeu? Compartilhe o vídeo com um amigo escritor ou com alguém que quer começar a escrever. E é isso. A gente fica falando aqui que tudo é importante, porque realmente, gente, tudo é importante. Mas uma coisa importante para a gente falar aqui de novo é sobre o desenvolvimento do seu personagem. Gente, isso de verdade é uma coisa crucial para o seu enredo, entendeu? Crucial. Então, por exemplo, seu personagem começa num ponto X, no começo, nos primeiros capítulos da sua história, tá bom? E aí você pensa assim, você tem que pensar como você quer que ele vá parar no ponto Y. Então, assim, como que eu vou fazer essa transição? Ele começou um personagem cuzão, chato pra caralho, que não gosta de ninguém, que gosta de viver sozinho, pipipi, papapó. Eu quero que ele termine, sei lá, cuspindo arco-íris, montando em unicórnio, sendo gentil com todo mundo, entendeu? Flores, amor, pipipi, papapó, tudo isso. Você quer fazer essa evolução, entendeu? Como que você vai desenvolver isso na sua narrativa? Quais serão as situações que irão acontecer com o seu personagem que faça ele evoluir e não deixar de ser quem ele é, mas tipo, ele se transformar e evoluir como ser humano dentro do seu enredo. Como que você vai fazer isso? Quais serão as lições que ele vai ter que viver para ele evoluir como pessoa? Entendeu? Então, tipo assim, porque é chato a gente ler uma história que constantemente ele fica, tipo, o personagem faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e, tipo, no sentido dele não aprender com os erros dele, entendeu? Então, vamos lá, é como se a gente fosse dar um exemplo bem básico. O seu personagem ele tem muito medo de determinar, ele é um personagem muito ansioso, muito, sabe, que teme ele teme conflito com as pessoas que ele gosta e até com as pessoas que ele não gosta. Mas no final dessa história ele vai estar, sei lá, enfrentando todo mundo, e ele vai estar, não enfrentando todo mundo, mas ele vai estar sabendo se impor mais, ele vai estar Virou um sabendo, barraqueiro. não necessariamente um barraqueiro, mas ele sabe se impor agora, entendeu? Ele não vai deixar as pessoas maltratarem mais ele, etc e tal, e ele vai saber controlar a ansiedade dele de acordo com as situações. Então, o que você vai precisar fazer para esse personagem conseguir fazer isso, entendeu? É uma situação. Aí você procura a resposta, porque você vai estar dando a situação, você vai estar criando o seu enredo. Então, a partir do seu enredo, você vai criar as respostas para suas próprias perguntas. Então, assim, se o personagem é desse jeito, o que eu vou precisar fazer para ele deixar de ser desse jeito? Ah, sei lá, vou colocar ele numa terapia, eu vou colocar ele para mudar em determinadas situações. Uma situação muito traumatizante vai acontecer com ele, e ao invés dele se retrair, ele vai ter sei lá, vai girar uma chavinha nele e ele vai decidir que a partir daquele momento ele não vai deixar mais ninguém maltratar ele, não deixar a ansiedade dele ficar no caminho o máximo possível. Ponto, um exemplo. Entendeu? Então, a partir daí, você vai construindo seus enredos. Você tem que conversar com você mesma, gente. Ser escritora é você ser meio louca, porque você vai estar conversando com personagens, com pessoas que não existem. Vamos começar aí. Você vai ficar assim, Eles mas o que existem você. sim, gente, tá tudo bem, tá? Ela é muito má. Às vezes ela fala coisas que magoam. Mas vocês entenderam o meu ponto. Gabi, agora fala para mim. Qual foi a única coisa que a gente não falou que a gente ainda precisa falar sobre personagem? Bom, o nome. Na maioria das vezes, a gente. Quer dizer, a gente fala muito aqui sobre fanfic, e óbvio que isso implica que os nomes eles já vêm prontos. Quer dizer, muitas vezes a gente pode mudar os sobrenomes, acontece bastante de acrescentarem ou de arrancarem o nome da pessoa, tipo o nome da Lauren, Lauren Horrag, na vida real, Lauren Michelle, né? Você não. Que seu personagem chama Lauren Michelle, na maioria das vezes você tira o Michelle, a gente nunca viu Michelle, né? O primeiro nome da Camila é Carla, né? Na maioria das vezes a gente arranca também, né? Então, ou a gente ignora, cita uma, duas vezes porque a gente quer fazer referência à pessoa. Mas, assim, no geral, né, a gente acaba, nas fanfics, a gente já tem os nomes prontos, né? Vocês podem ser malucas, igual eu e a Bruna em Cine Chef, e deixar só os nomes das protagonistas, tipo Lauren Camila, e arrancar o nome de todo mundo, tipo do Shawn Mendes virar Rafael,
Quer dizer, a Rosé não vira Ashley, porque a Rosé, na vida real, ela chama Ashley, né? Enfim, mas você colocar a Ashley ao invés de colocar a Rosé, que é o nome pelo qual ela é conhecida. A Normani vira Alessandra, ela tem super cara de Alessandra, por favor, respeitar esse momento aqui nosso. Isso são coisas que a gente fez porque a gente queria sentir que os personagens eram mais nossos do que pessoas que a gente pegou emprestado da vida real. E porque a fanfic se passava no Brasil, se passa no Brasil, porque a fanfic não morreu. E aí a gente achou que ia ser mais coerente se as pessoas tivessem nomes brasileiros, né? E aí a gente acabou que foi nessa maluquice, até que, sei lá, o nome da Isa, né? A gente colocou o nome dela de Juliana, sendo que Isa é um nome brasileiro, porque a Isa é brasileira. Mas assim, a gente trocou porque a gente falou, ai, foda-se, a gente já tá na merda mesmo, trocar o nome dessa gente toda, caguei, não tô nem aí. Entendeu? Então, assim, são opções que você tem para fanfics, tá? Mas óbvio, eu acho que se você trocar o nome das protagonistas, por exemplo, você tá escrevendo uma fanfic Larry, e aí você vai me colocar o nome do Luz pra, sei lá, Pedro, né? A galera não vai curtir muito, né? Porque, tipo, é o principal. Mas se você quiser trocar o nome dos outros, tipo Zen, você põe ele pra chamar de Zeca, porque a história se passa aqui no Brasil, vai em frente. Obviamente, né? Eu tô falando aqui um pouco de fanfic, mas quando a gente chega em histórias originais, a gente precisa pensar, óbvio, em nomes originais, né? Como a Natália disse, a gente não recomenda que você coloque o nome do seu ex, da sua ex, do seu atual, da sua atual. A gente não recomenda que vocês façam esse tipo de coisa. Óbvio que às vezes você quer fazer uma homenagem legal, tipo, caralho, eu vou botar essa personagem aqui, não sei, com o nome do meu pai, se você tiver pai, se você conhecer seu pai, enfim, você pode colocar sua mãe, sua avó, né? Eu acho que são homenagens legais, porque a sua mãe não vai deixar de ser sua mãe, a sua avó não vai deixar de ser seu avô, por exemplo, né? Mas outras coisas a gente recomenda que vocês pensem. É menos que vocês falem, não, realmente é isso, a gente vai chegar a esse nível de boiola, e aí vocês assumam seus BOs também no futuro, que se essa bosta vira best-seller, vocês estão fudidos. Fudido. E aí, né, óbvio, você precisa escolher nomes que, óbvio que você não precisa ir pesquisar, nossa, vai olhar o dicionário de nome toda hora para escolher um nome que tem a ver. Óbvio, às vezes é legal quando você faz isso, mas, por exemplo, se a sua personagem é extremamente delicada, ela é muito fofa, ela é muito gentil com as pessoas, ela é uma pessoa muito educada, ela é uma pessoa muito legal, assim, você não vai colocar o nome dela de Roberta, né? Porque não combina. Roberta, você imagina que vai vir uma mulher de 2 metros de altura dando 3 tapas na tua cara. Então você não vai pôr esse nome nesse tipo de personagem, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é, por exemplo, da cantora, né? A Ana Carolina. Ela não combina com o nome Ana Carolina. Com todo respeito, se algum dia esse vídeo tiver Mano, a pelo Gabi amor falou de Deus, isso na pra mãe da Ana mim. Carolina. A Oi. Gabi falou isso pra mim uma vez e agora eu não consigo desver a Ana Carolina chamando outro. O nome dela deveria ser Roberta, com todo respeito à Ana Carolina, a mãe dela, todas as pessoas envolvidas a colocar o nome dela. Inclusive, adoro suas músicas, obrigada. Mas assim, não combina com ela, sabe? E aí você. Eu só tô dando um exemplo, tá? Pelo amor de meu Deus, o processo. Enfim, mas aí, o que acontece, né? Às vezes a Rafael, gente pega. solta uma música da Ana Carolina aí. Ah, a Gabi que vai editar, vai, Gabi, coloca uma música da Ana Carolina. Amiga, a gente vai tomar copyright. Eu sei, eu tô É isso que zoando. você tá buscando? É isso que você tá buscando. Bom, e aí, por exemplo, a gente tem nomes que, obviamente, você pode escolher propositalmente, porque, sei lá, esse personagem aqui tem, não sei, a gente vai dar o exemplo do nome Gael, que é o nome de um dos gêmeos de Sim Chef. Se vocês começaram a ler Sim Chef agora, desculpa, eu já dei spoiler de que elas vão ter gêmeos, então se atualizem na leitura, tá? É isso. Beijo. É a única, é a única dica que eu tenho para dar. Mas, enfim, Gael, por exemplo, que é o nome de um dos gêmeos, significa belo e generoso. É um nome de origem irlandesa, né? E também significa, tem o sentido de protetor, né? Aquele que protege alguém, né? E, obviamente, a gente escolheu o nome porque a gente gostava, mas a gente não escolheu o nome à toa. Então, existe um porquê da criança chamar Gael, sabe? Então, a gente escolhe dessa forma. Vocês não precisam ser tão literais quanto ao significado, mas eu acho legal que vocês visualizem o personagem na mente de vocês e pensem em um nome que combina com eles, né? Por exemplo, eu olho para a cara da Natália, eu não consigo imaginar nenhum outro nome para ela senão Natália.
Então, parabéns Amiga, a todos. porque Não, cara, sabe como era pra eu chamar? Elisa. não combina tanto, tá vendo? Eu sei. Meu pai queria que o meu nome fosse Elisa, meu irmão era apaixonado por uma menina chamada Natália, e ele queria homenagear a menina chamada Natália. Ele queria que eu chamasse Natália em homenagem a ela. E ele tinha 4 anos. Ele era apaixonado nessa menina. Aí, quando ele tinha 15, ele começou a namorar ela. E eu e ela viramos, tipo, BFFs. Só que aí depois eles se separaram. Não deu certo, galera. E é isso. Tanto que eu lembro que a primeira conversa que a gente teve foi ela falando: Você sabe por que você chama Natália? E assim, que meus pais escolheram. E ela assim, não. E eu fiquei, não sabia. E E ótimo. Enfim, às foi ótimo. vezes, Informações inúteis sobre mim. às vezes a pessoa ser gado dá certo, né? Mas, enfim, a gente não recomenda, tá, gente? No geral, assim, por favor, evitem. Claro, né? Por exemplo, a gente tem que também prestar atenção em nacionalidades. Se o seu personagem, ele é, por exemplo, se a sua história se passa no Brasil, mas você vai me trazer um personagem que ele é alemão, que ele nasceu na Alemanha, ou que ele é de família alemã, ou sei lá, que ele é de, não sei, americano, não sei, traga ele com um nome que tenha a ver com a nacionalidade dele. Assim como se você vai escrever uma história, por exemplo, que se passe nos Estados Unidos, o que é muito comum, né? A galera faz muito isso. Você precisa colocar uma. Se você for colocar, sei lá, um personagem latino, você precisa pôr um nome latino nele. Assim, não é uma obrigação, mas é melhor se você pôr um nome latino nele do que você colocar o nome estadunidense, foda-se. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Mas assim, obviamente, vocês precisam escolher o nome que vocês achem que é melhor para os personagens de vocês e tal. Mas é legal se a gente se atentar a certos detalhes, porque, obviamente, os leitores não vão pesquisar o significado do nome dos seus personagens, esqueçam isso. Mas você sabe, e tem muita coisa que só o escritor sabe e só interessa a ele. E ele fica feliz de saber porque a gente é meio tantã. Então é isso, entendeu? É basicamente, acho que sobrenomes sobrenome. Nomes e sobrenomes é isso que a gente tem a falar hoje, tá? Tô sendo séria aqui, que isso aqui é um podcast sério, que a gente não faz esse tipo de piada imbecil. Mas, gente, basicamente as ideias principais de personagens são essas, né? Se vocês tiverem mais dicas, né? Se você achou que a gente deixou de falar alguma coisa, se você achou que a gente falou alguma coisa que poderia ser complementada de outra maneira, etc e tal, manda pra gente que a gente no próximo episódio a gente pode inserir, né, aqui em algum lugar. Se você assistiu, ouviu até aqui, muito obrigada mesmo. Indique, que nem eu falei no começo desse episódio, indique para um amigo que gosta de escrever, ou está pensando em começar a escrever, ou, né, assista mais vezes, tome nota das coisas e compartilhe com a gente se deu ideias, se funcionou para você as nossas ideias ou não. É muito importante isso, a gente gosta de ter esse feedback. Então já aproveita, já segue a gente lá, @cyberliterando, @cyberliterando no Instagram, no Twitter, Cyberliterando Podcast no Facebook. Segue a Crown Design também, que sempre ajuda a gente em absolutamente tudo que a gente faz. Eles são maravilhosos. Rafael, um beijo e um cheiro para você. Gabi, você quer falar mais alguma coisa? Confiram o primeiro episódio dessa série, que a gente vai deixar nos cards aqui e no link da descrição também, a gente vai deixar uma playlist. E, obviamente, se você tá assistindo esse episódio, sei lá, umas 2 semanas depois dele sair, a série inteira já saiu. Então, confira a série inteira, tá? Então, se vocês gostarem, óbvio, se vocês não gostarem, não é uma obrigação, mas saibam que a gente vai ficar muito, muito, muito triste. E eu acho que vocês não querem ver a gente triste. E é isso. Muitíssimo obrigada e até sábado que vem.